Bom, amém, né? Em primeiro lugar, aqui eu agradeço muito a Deus, né, por poder estar aqui na frente de vocês, né, e compartilhar um pouco daquilo que realmente Deus tem tratado no meu coração. Quando o Carlos pediu se eu poderia contribuir uma palavra, eu até pensei no momento, né, que não daria, porque eu ia fazer na quarta-feira uma cirurgia com alguns implantes, né? Ainda estou com os pontos aqui na boca, mas louvado seja Deus que deu tudo certo e vou conseguir falar um pouco, né? E assim, nada, não é uma novidade, mas que eu vou falar aqui, aquilo que já temos ouvido, né, desde aí do primeiro dia, sobre o reino de Deus está entre nós, né? Então, e para falar sobre esse tema, eu peguei uma palavra que está lá em Lucas, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 21 ao 25. Eu vou estar lendo, né, aqui, depois a gente comenta aqui, uma pequena reflexão. Eu vou ler na minha tradução dessa Bíblia, que é Ave Maria. Tá? Ela diz assim: os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus disse aos discípulos: chegará um dia em que vocês desejarão ver um só dia do Filho do Homem, e não poderão ver. Dirão vocês: ele está ali ou ele está aqui. Não saiam para procurá-lo, pois como o relâmpago brilha de um lado a outro do céu, assim também será o Filho do Homem. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Então, essa, né, é a palavra que Deus tratou no meu coração. Eu acabando de ler aqui, a chuva caindo, vendo algum relâmpago, está dentro daquilo que eu estava lendo. E, amados, né, preste atenção numa coisa. Esse fariseu, ele perguntou a Jesus em que momento ia chegar o reino de Deus. Essa pergunta, ela mostra para a gente que esse fariseu, ele estava esperando ali o reino, né? Ele queria saber que momento vai chegar o reino de Deus. Interessante que, né, Jesus, ele olha para ele e fala, olha, o reino de Deus não vem ostensivamente, ele não vem de uma forma transparente, né, exterior, mas é como se Jesus estivesse dizendo para ele, assim, olha, a primeira coisa que você precisa entender é o que o reino de Deus, ele não vai vir com alardes, né? Com trovões, com barulho, com sons, né? Mas ele vai vir de uma maneira simples, né? E quando eu estava meditando, né, sobre essa palavra, eu até me lembrei de uns tempos atrás, eu acho que não sei se hoje, eu acho que deve ter parado, né? Mas eu me lembro ainda quando eu morava ali no Jandira, no Santa Teresa, que às vezes passavam os carros de som dando um anúncio que o grande homem de Deus ele ia chegar naquele dia e quem precisasse de uma cura, de um milagre que estivesse buscando, tal, né, que fosse até aquele local para receber a bênção, né? Eu lembrei desse momento, não como uma crítica, porque assim eu creio que, né, a pessoa que ouve isso e vai até esse local com fé, se ela tiver fé no coração, receber a oração, ela pode sim receber essa bênção. Mas, ao comparar isso com o que Jesus ele fala para aquele fariseu, eu vi uma diferença. Que ele quis dizer para ele, o reino de Deus não vai chegar assim dessa forma que você está esperando. Né? E hoje, muitas vezes, acontece isso no nosso meio, no meio da igreja. Às vezes a gente pensa, né? Como que será? Como que vai vir? Não, o reino de Deus, ele está no nosso meio. Né? Eu vejo assim que ele não está ainda de uma maneira plena, né? Na plenitude, porque para isso ele tem que estar assim dentro do nosso coração. E eu creio que é isso que nós temos buscado nesses dias, sabe? Que esse reino possa fluir nos nossos corações. Ele está no nosso meio. Mas Jesus, ele olha para aquele fariseu e fala, olha, muitos podem dizer, estão ali ou estão aqui.
Não, o reino de Deus, ele está no nosso meio, né? E aquele fariseu, ele fica ali, né, ainda questionando ali Jesus, né? E eu vejo assim que muitas vezes, pensando nisso, às vezes a pessoa que precisa, carece de uma oração, de uma palavra, né, como nós temos visto aí, que você pode ajudar uma pessoa, tal, ela precisa, às vezes ela vai conversar com você, e às vezes a pessoa naquele momento não tem nada para oferecer, às vezes fala assim, vai na minha igreja, vai lá na reunião tal dia, lá é muito bom, tem a palavra, tem a oração, mas o reino de Deus, ele está em nós, ele está em mim, então é nesse momento que eu preciso, né, de passar para essa pessoa, né, esse reino de Deus, uma palavra de ânimo, de carinho, uma oração, convido sim para participar da igreja, da oração, da reunião, mas eu já tenho que nesse momento mostrar isso para ela, certo? Mas quando aquele fariseu, né, ele pergunta a Jesus, quando chega o reino de Deus? É como se Jesus falasse, ei, acorda, né? O reino de Deus já chegou, né? E você não viu. A graça já veio e você não se deu conta, né? Quantas vezes, né, isso acontece no nosso meio, às vezes a gente pede algo a Deus, pede uma graça, você fica ali esperando, esperando, a graça chega, Deus, ele não deixa a gente na mão, só que a gente que isso passa muito despercebido pela gente, Deus nos dá a bênção, Deus, sabe, faz algo e você fica esperando, poxa, tanto tempo eu pedi e a graça não veio, não, a graça chegou e nós não percebemos. Né? Eu lembro que a palavra do Jaime, ele disse essa frase, toma cuidado, né? Porque o reino de Deus, ele está no nosso meio e não pode passar despercebido. Mas, infelizmente, isso acaba acontecendo com a gente, né? Então, a gente vê que, quando esse fariseu ele pergunta para Jesus, né? E o reino de Deus, ele estava querendo dizer para ele o tempo todo, o reino de Deus sou eu, e você não me vê. A graça sou eu e você não se deu conta, né? Então, nós não podemos deixar essa graça passar, né? Muitas vezes Deus vem, né? E a gente não vê, né? Então, eu vejo isso assim, sabe, irmãos, nos mínimos detalhes. Eu vou até contar algo que me fez lembrar. Não sei se pode ser aleatório, mas certo dia eu saí da minha casa, estava indo para a academia que eu faço ali na Secretaria da Mulher. Eu ainda estava morando em Silveira, eu gastava mais ou menos 12, 15 minutos para chegar até lá. Então, o caminho já decorado, né? Já tinha todo aquele caminho para fazer, mas não sei por que nesse dia eu falei, deixa eu pôr no Waze, porque eu estou em cima do horário, deixa eu ver quantos minutos vai estar dando hoje. Pôs no Waze, aí estava dando 15 minutos. Falei, bom, dá tempo, vou chegar em cima do horário, mas dá tempo. Quando eu chego ali na avenidinha, desci a Brigadeiro Jordão, estou chegando na entrada do Belval, o Waze mandou eu descer aquele viaduto do Belval ali. Só que não era por ali que eu passava. Eu venho no outro lá, depois do cemitério ali de Barueri. Aí eu pensei assim, esse está doido. Deixou, eu não vou seguir ele não. Fui, né, lá para o outro viaduto. Quando eu cheguei naquele outro, estava tudo parado, estava um trânsito. Que resultado, eu perdi aquele dia a aula, porque eu fiquei mais de meia hora só naquele viaduto até chegar na estrada do Zumeiro. Quando eu cheguei no local lá onde era a entrada, né, tinha um caminhão tombado ali para baixo do Hospitalis, e eu não pude fazer aquele dia a aula, né? Então, segui em frente, retornei e vim para casa. E no momento que eu estava refletindo, nos mínimos detalhes, Deus mostra as coisas. Então, naquele dia, era para eu ter ido por ali, eu não ia ter perdido a aula, mas, então, muitas vezes a gente questiona Deus, né, as coisas, né, eu pedi, não veio, Deus está na tua frente mostrando, te abençoando, e às vezes não é do jeito, né, que eu penso, do jeito que eu quero, mas tem que ser o jeito de Deus, né? E nós temos ouvido muito nesses dias, né? Hoje achei, né, maravilhosa a palavra de Carlos Antônio, né, sobre, né, Abraão lá, esperar em Deus, né? Não é do jeito, aquilo que ele pensa ser impossível para ele, para Deus tudo é possível, né? Então, é bem isso que eu queria dividir com vocês, mas esse reino, né, ele só é possível nós ver, amados, pela fé. Esse reino é um simples, ele não vem do jeito que eu quero, do jeito que a gente espera. Então, aquele fariseu, ele não estava vindo com olhar espiritual ali, porque senão ele ia enxergar em Jesus, né? Isso também me faz lembrar
né, de ter uma outra passagem lá que Filipe, né, Jesus estava lá com os discípulos, conversando, falando sobre o reino, e Filipe pergunta, né, para Jesus, né, sobre o reino, né, quem vê o Pai, uma coisa assim, eu me lembro, né, e Jesus responde para ele o seguinte, fala, olha, Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê o Pai que está em mim. Então, quantas vezes, amados, Deus também, ele usa pessoas para conversar com a gente, para falar, e Deus quer trabalhar na nossa vida através de uma pessoa, e muitas vezes a gente não entende, a gente não, sabe, a gente não pensa no momento, não. Então, eu vejo assim que Deus, ele pode usar um pobre, um mendigo, uma criança, para falar com a gente, e muitas vezes nós perdemos a oportunidade, porque às vezes a gente não dá valor, a gente não olha, né? A gente passa, às vezes, de outro lado. Na quarta-feira, eu estava indo para o dentista, e estava um calor, né, de manhã, eu com o vidro do carro fechado, o ar-condicionado ligado, eu parei no farol, e eu achei muito interessante, eu estava assim, né, indo e pedindo para Deus, que me abençoasse ali, que pegasse na mão daquele dentista, para que tudo desse certo. De repente chegou o rapaz, né, com uma bandejinha, uma balinha de goma, ele foi chegando perto de mim, eu abaixei o vidro do carro, né, ele ofereceu, infelizmente eu não estava ali com trocado, eu só falei para ele, ô moço, eu não estou sem nada aqui, não tinha mesmo ali para comprar a balinha dele, mas olha o que ele falou para mim, me comoveu, ele falou assim, nossa, olha, muito obrigado pela sua educação de ter abaixado o vidro do carro, que Deus te abençoe muito o seu dia. Nossa, gente, até me arrepiei, porque eu saí dali, sabe, muito feliz com a palavra daquele moço ali, né? Então, Deus, ele nos abençoa, né, através das pessoas, mas a gente, às vezes, passa despercebido, né? Tem bastante coisa aqui, mas não vai dar tempo, né? É bem corrido, né? E quando eu falei que pode vir como um pobre, numa criança, e Jesus, ele deixa bem claro que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma poderá entrar no reino do céu. E é isso, tinha mais coisa, mas não vai dar tempo, né? E para terminar, amadas, é isso, se vocês quiserem contribuir, sou um pouquinho tímida, mas tentei falar aí do meu jeito, viu? Amém? Pai eterno, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento, Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por ter toda a Terezinha para falar conosco, Senhor, a tua palavra, Senhor. Deus continua nos abençoando, Senhor, e abençoa a vida da Terezinha também, Senhor. Guarda nossas vidas, Senhor, que nós possamos perceber esse reino, Senhor amado, que está em nós, Senhor. Que temos a consciência, Senhor, que esse reino, Senhor, ó Deus amado, já está em nós, Senhor. Muitas vezes nós não percebemos, mas abre nossos olhos espiritual, Senhor, para vermos esse reino, Senhor. É o que nós pedimos em nome do Rei Jesus. Amém. Mas uma coisa, Terezinha, que você falou, né, e é uma coisa para a gente refletir mesmo, né, essa questão do o reino está em nós e ele começar a se manifestar, né? Então, vamos imaginar, né, que Jesus se manifestou nas coisas simples, né? Claro que com uma profundidade tremenda, né? Veja lá, quando ele vai falar com a mulher samaritana, ele vai falar de água, né? Me dá água para me beber, né? Sim. E aí tem toda aquela história que a gente conhece da mulher samaritana, mas começou de uma coisa muito simples, né? Beber água. E se, né, vamos dizer assim, é um momento, né, uma coisa simples, mas que houve uma transformação muito grande na vida daquela mulher. E às vezes a gente não percebe isso, né? Às vezes a gente pensa só num momento grande, mas se a gente se abrir, se propor a atender os momentos simples, né? Enquanto a gente não vai ser abençoado, né? Então, você vê, né, essa sua experiência aí do farol, né?
você foi abençoado, né? A pessoa foi abençoada. Então, assim, é um gesto simples, né? Uma coisa rápida, mas que produz um efeito muito grande, né? Na vida das pessoas. Então, que nós possamos ser pessoas assim, porque se Ele está em nós, Ele vai se manifestar na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, e às vezes a gente vai pensar, mas é uma forma muito simples, né? Mas eu vou lá falar um bom dia para a pessoa, mas de repente esse bom dia para a pessoa é um transformar muito grande na vida da pessoa, né? Que Deus te abençoe, né? E realmente que a gente perceba isto, né? É a mesma história quando a gente fala que a gente trabalha, né? Onde a gente trabalha, quando trabalha, e dá um bom testemunho, né? Às vezes você fala assim, mas eu nunca preguei para ninguém ali, mas o seu dia a dia no trabalho é um grande testemunho para as pessoas ali, né? É verdade, né? Se o reino de Deus está em nós, está em mim, aonde eu estiver, ali eu vou estar dando testemunho. Eu tenho que estar levando esse reino ali para as pessoas, né? É isso que nós temos que estar buscando verdadeiramente, né? Ele está no nosso coração para a gente poder, né, estar dividindo aí com as pessoas, né? Amém. Glória a Deus. E esse reino eu vejo que é tudo isso, sabe? A demonstração do amor, da fé, do perdão, principalmente, né? Eu me lembro também daquela passagem daquele paralítico que foi levado até Jesus naquela maca, né? Ele chega lá para eles levarem ele para ser curado, e o que Jesus primeiro falou para ele: filho, tem bom ânimo, né? Os teus pecados te são perdoados. Então, o mais importante ali, além de antes da cura, é o perdão dos pecados, né? E aqueles escribas lá começam, né, já ali se murmurar no seu coração, quem é esse homem que está blasfemando? Quem é ele para perdoar pecado? E Jesus viu isso, porque Jesus, ele vê o que se passa no nosso coração. E ele vendo isso, que ele falou: por que vocês estão com esse pensamento mal? O que é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, levanta-te e anda, né? Eu acho linda essa passagem, mas para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar e curar, levanta e anda. E aqui fez aquele milagre, ele saiu dali e toda aquela multidão ali glorificaram a Deus, né? Ficaram temer, né? E ficaram maravilhados de ver aquela cura. Mas muitas vezes as pessoas querem ver, né? E aquilo que eu falo, o reino de Deus, como ele falou para o fariseu, não vem da forma que você está pensando. Às vezes está na sua frente e você não vê, porque falta o olhar da fé, né? E ele viu fé naquele paralítico, né? Ele tem bom ânimo, né? Os teus pecados te são perdoados. E o paralítico foi curado ali também, né? Então, acho assim que perdão de pecados é o primeiro lugar para nós, é o pontapé para que esse reino, né, fique no nosso coração. Se você pensar nessa passagem que você citou, né, vamos dizer assim, né, nós podemos entender, né, que Jesus primeiro queria entrar dentro dele, para depois curar ele por com fora. certeza. Né? Então, essa ideia de os teus pecados são perdoados é porque Jesus queria entrar dentro dele primeiro, para depois fazer a obra exterior, vamos falar assim, né, por fora. A gente olha sobre a questão do perdão, é só perdão, mas quando Jesus perdoa alguém os pecados, a pessoa está com o coração livre para que ele entre e more no coração daquela pessoa, né? Sim. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode falar também, viu, Brandelli? Não precisa só orar, não. Pode falar. Não, tá. É bem isso, né? Tudo que a gente, às vezes, que eu estava falando, né? Às vezes a gente não percebe, né? Nas pequenas coisas, né? O reino de Deus em nossas vidas, né? Muitas coisas acontecem aí, mas se você não está alinhado com a Bíblia, você não tem aquele conhecimento da palavra, você vai passar despercebido, né? Então, é bem isso mesmo. O reino está aí. Basta você aceitá-lo.
E às vezes, sabe, você estava falando agora, eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas ficam assim, mas Deus nunca fez nada assim por mim, nunca acha que Deus não agiu em nenhuma vez, né? E isso não é verdade, né? Porque ele está reinando e fazendo muitas coisas, que as pessoas não percebem o agir dele, né? Aquilo que quando ele fala na outra passagem, me lembrei agora, né? Senhor, quando é que nós te demos de comer, né? Quando é que nós te demos de beber, né? Então, percebe como que é amplo isso, né? Então, Jesus vai falar que quando desces a um dos pequeninos, a ele o desces, né? Mas a ideia é de Jesus estar agindo em todos os momentos, em todas as situações, né? Então, se tem alguém necessitado de um copo de água e eu dou, né? Isso é manifestação do reino de Deus, né? Porque eu não estou dando água porque eu sou bonzinho, porque não, tudo isso é graça de Deus na minha vida e por isso eu dou, né? A gente não faz nada de caridade porque a gente é bom, né? A gente só faz caridade se Deus está no coração da gente, senão não tem caridade, né? Verdade. Às vezes a gente não vê, né? Mas só o fato de você deitar e acordar no dia seguinte, pôr os pés no chão, você puder enxergar, você puder falar, já é motivo de graça de Deus, porque Ele está em nós, né? Então, Ele está cuidando das nossas vidas, está olhando por nós, até quando nós estamos dormindo, Ele está olhando por nossas vidas, né? Quantas pessoas deitam e não conseguem levantar, né? E assim, nós temos que dar graças a Ele por tudo aquilo que Ele fez por nós, né? Tem isso mesmo. Eu estou aqui ouvindo vocês e quando eu estava ouvindo você ministrando, eu pensei assim, você falou várias situações, né? Você falou do GPS, você falou do sinal, são coisas comuns do cotidiano e eu acho que a gente perde muito por, às vezes, a gente está com os nossos olhos espirituais meio que vendados, né? Então, eu penso assim que estou aqui analisando a minha vida, quantas oportunidades eu já não perdi por não estar atento ao agir de Deus, de orar por alguém, de falar do amor, né? De falar desse Jesus que traz tantas coisas para as nossas vidas, que nos ama, que nos perdoa, que tem a salvação. A gente, às vezes, no nosso dia a dia, às vezes, na correria, nas coisas, acho que a gente perde muita oportunidade, né? Muita oportunidade, né? Da gente viver o reino, né? Com intensidade, né? Porque, como você falou, aonde eu vou, o reino vai comigo, o Sim. reino está em mim, né? Ele já está aqui, basta só eu manifestar, Verdade. né? Então, e a gente às vezes se perde nisso, né? Eu falo isso, gente, eu falo de experiência própria. Quando eu fui viajar lá para casa dos meus pais, eu falei, gente, eu vou chegar lá, eu vou fazer uma oração específica para as pernas da minha mãe, né? A gente orou, a gente fez tudo, mas eu voltei sem fazer, porque ela tem probleminha nas pernas. Só que eu já orei outras vezes, né? Mas eu falei, mas dessa vez eu vou orar com intensidade. Quem sabe Deus não cura as pernas da minha mãe. Mas eu voltei, depois que eu voltei, eu falei, Senhor, eu não fiz aquilo que eu tinha me proposto a fazer, né? Então, é isso que eu falo, né? A gente perde as oportunidades. Com certeza, isso é muito edificante, que você falou, porque às vezes, né, a gente até recebe uma mensaginha, né, é passado, olha, ora por mim, nesse momento está acontecendo isso, uma pessoa que está indo para o hospital, a gente vê e até responde, vamos orar, guarda, né, o celular, aí depois vai lembrar de orar, às vezes, na hora da oração, assim, à noite, e não, esses dias mesmo eu lembro que a gente recebeu uma mensagem aí para orar, e eu falei para o cara, então vamos orar agora,
né? Agora que a pessoa está pedindo, é agora que ela está precisando. Então, a gente tem que perceber, estar atentos a essas coisas. Ah, vamos orar, amém. Só que depois, às vezes, esquece e não ora. Né? Então, isso é muito importante. Né? O reino de Deus é isso, é no já. Né? Mas muito bom, muito obrigada pela palavra. Obrigada. Né? Graças a Deus.